um arco no primeiro quadrante. Beleza, então a gente está falando de 0 a 90 graus. Qual o valor de seno de x, sabendo que 8 tangente de x igual a 3 cosseno de x? Tá bom, vamos ver. É um ângulo de 0 a 90 graus, onde 8 tangente, né, é igual a 3 cosseno. Então, 8 tangente é seno sobre cosseno, né? Certo? Certo. 3 cosseno de x, beleza. Bem, eu tenho várias ideias quando eu vejo um problema como esse, mas tem uma que salta aos olhos, que é a seguinte. Vamos passar esse cosseno para o outro lado multiplicando, né? Se a gente passa esse cosseno aqui para o outro lado multiplicando o cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado, né? Seno Sim. vezes cosseno, cosseno ao quadrado. 8 seno de x igual a 3 cosseno ao quadrado de x. Isso é legal. Por quê? Porque se você lembrar da propriedade fundamental da trigonometria, né? Nós sabemos que existe este negócio aqui, ó. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1. Lembra disso? Lembra? É uma propriedade trigonométrica mais importante, né? É o teorema fundamental da trigonometria. Sendo assim, o que que acontece, cara? Nós temos seno e nós temos cosseno. A minha ideia que eu tive aqui é deixar tudo uma coisa só, ou seno ou cosseno. Porque daí, com um pouco de matemática, com um pouco de álgebra, a gente consegue resolver uma equação de segundo grau, fazer Bhaskara. Vamos fazer Bhaskara. E a gente consegue, então, encontrar qual que é o valor de seno de x, beleza? Beleza. Vai sair por Bhaskara isso aí, então se liga. Bem, primeira coisa que tu tem que notar é o seguinte, toda vez que tu tem cosseno ao quadrado, né, você pode usar essa propriedade, porque aqui tem cosseno ao quadrado. Então você pode transformar o cosseno num seno. Da seguinte forma, olha só. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. Né? Peguei esse cara, passei para o outro lado, certo? Tá. Você entendeu o que eu fiz? Sim, sim, entendi. Você passou pra lá. Isso, daí mudou Já o que era sinal. menos, daí passou pra lá diminuindo. Perfeito. Então aqui no lugar do cosseno ao quadrado eu vou colocar isso aqui. Uhum. Vamos pôr dentro de um parênteses para não se perder, né? Beleza. Agora, olha só, vamos fazer as multiplicaçõezinhas aqui. 8 seno de x igual a 3 menos 3 seno ao quadrado de x. Daí tu pode pensar, tá, beleza, tu trocou tudo quanto era seno para cosseno, e aí, no que isso vai ajudar? A princípio não ajuda em nada, mas a gente pode fazer uma mudança de variável, se liga. A gente pode dizer que u é igual a seno de x. Então, onde tiver seno de x, eu vou trocar por u. Daí vai ficar 8u igual a 3 menos 3u ao quadrado. Tudo bem? Uhum. E agora eu posso passar todo mundo para o lado esquerdo, vai ficar 3u ao quadrado mais 8u menos 3 igual a zero. E daí eu acho que você concorda comigo que isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Sim. Que dá para resolver por Bhaskara. Né? Porque Isso que eu tá. É porque eu lembrava que tinha que resolver por Bhaskara depois de um tempo, só que não sabia como que eu chegaria. o professor falou alguma coisa sobre ter que resolver com Bhaskara? Não, Tu eu lembro lembra de ter porque feito um eu fiz a parecido, é isso? lista. Eu fiz a lista Ah, dele, que ele deu, acho que foi ontem. putz, deu em cima da hora, hein? Se desse pra gente ter É, feito umas aulinhas. então, Pois é, tu tem que falar assim, às vezes, que eu posso tentar me adaptar, entendeu? Tipo, professor, vou ter uma prova amanhã. Tem como a ah, gente adiantar a aula? Pode ah, ser também. é, Quando for possível, eu tento adiantar, mas né, ontem em especial não ia ser possível. Eu tô com bastante horário à noite ocupado já. então, De toda forma, né? De toda forma. Vamos ver aqui. Tá aí a equação de segundo grau. Agora tem que saber resolver Bhaskara, né? Então, vamos fazer rapidamente aqui. Delta igual a b quadrado, que é 8 ao quadrado, menos 4, vezes 3, vezes
menos 3. Então, 64. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Mais 36. Isso aqui dá 100, coisa boa. Delta quadradinho bonitinho assim é coisa boa. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? Uhum. Muito bem. Isso aqui é menos 8, mais ou menos 10, sobre 6. E sendo assim, nós temos o menos, que é menos 8, menos 10, sobre 6. Isso é menos 18 sobre 6. Quanto que é menos 18 sobre 6? Não sei, mas é alguma coisa aí que não vai nos importar muito. Por que eu estou dizendo isso? Você já vai entender. Agora vamos para o mais aqui. Esse aqui é legal. Que vai ficar menos 8 mais 10, né? Sobre 6. Eu acho que a parte de Bhaskara tá tranquila para ti, por isso eu tô fazendo isso meio rápido. Mas se tu não lembra como faz Bhaskara, eu posso fazer um pouco Não, devagar, tá? pode fazer. Então tá bom. Daí ficou 2/6. Muito bem. Olha só, eu vou jogar na calculadora só por um desencargo de consciência. Uma coisa bem interessante, né? Isso aqui claramente dá menos 3, né? Porque 6 vezes 3 dá 18. E aqui vai dar Peraí que um eu... terço, né? Um terço? Ah, Isso aqui é um terço. Ou 0,3333. Né? tá. Agora, por que que eu estou deixando claro, tão claro assim, essas respostas? Porque se você lembrar, né, o que a gente acabou de definir agora há pouco, o U é seno de x, certo? Ó, Certo. se o U é seno de x, a gente olha para essas duas respostas aqui e pensa o seguinte: qual dessas duas respostas é possível, né? Qual dessas duas respostas é possível? Na verdade, só a primeira que é possível. A 0,33333. Por quê? Porque o seno e o cosseno também são funções com uma imagem, ou seja, os valores de seno de x e de cosseno de x, eles podem ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então é uma função que vai de menos 1 a 1. Até o gráfico do seno e do cosseno é um negócio assim, ó, lembra? O gráfico vai de menos 1 a 1. Ou seja, tu nunca vai ter uma resposta de seno ou de cosseno que vai dar maior que 1 ou menor que menos 1. Por isso que não pode menos 3, entendeu? Porque menos 3 é menor que menos 1, certo? Sim. E, como eu estou te explicando aqui, nem o seno nem o cosseno pode ser maior que menos 1. Né? Então, por isso que a resposta é 0,333. Vou escrever isso aqui. Tudo que eu falei. Como definimos U igual a seno de x? Sabemos que U tem que ser um valor que o seno é possível de obter. Sendo assim, U igual a menos 3 não é uma resposta possível, pois sabemos que o seno e o cosseno, né, vão de menos 1 a 1. Ou seja, tu pode colocar qualquer valor no x ali. Pode colocar o ângulo que tu quiser no x do seno de x. Pode colocar o ângulo de 1 trilhão ali, se tu quiser. Mas tu pode ter certeza, pode fazer isso na calculadora, se tu não acredita. Independente do x que tu colocar, a resposta do seno de x vai ser alguma coisa entre menos 1 e 1. Tá bom? Ótimo. Então significa que a resposta que nós temos, né, é seno de x igual a 1/3. Vamos lembrar que o problema nos pede quem é o x. Na verdade, o valor de seno de x, né? Eu pensei que ele pediu x, mas ótimo. Se ele pede só o seno de x, já encontramos. 1/3. Beleza? Beleza. Apesar de na parábola, na equação da Bhaskara ali, ter dado duas respostas possíveis por uma questão de imagem, né? A gente chama isso de imagem da função. Só 1/3 vale. Muito bem. E aí, meu caro? Mais algo?
Não, era só isso. Só isso? Ô, louco, bicho, mas vamos ver mais alguma coisa aí. O que mais tinha na tua prova, diz aí? Não tem algo, outra questão aí? Tu conseguiu fazer todas as outras? Aham, era porque eram 4. Eram quatro, tu fez três. Tá bom, né? Já é um 7,5. Não, valia 8 a prova, porque tinha a lista. Entendi. Então tá, cara, como é que a gente faz então? Fica pra quinta, próxima? Sim, só queria saber um negócio. Manda. Como que eu. É porque eu fiz um jeito de descobrir. Vamos supor, eu não me lembro certinho, mas era seno de 2π, certo? Quanto que Seno era de 2π. Aham, o que que tem? Aí eu fiz 2 vezes 180, tá certo até aí, né? Certo, Que dá 360. E 360 é divisível por 60, certo? certo. Então, eu fiz seno de 60, que dá igual a seno de 360, tá certo isso ou não? Seno de 60 é igual a seno de 360? Não, é porque, olha lá, é porque eu aprendi hoje que, tipo, vamos supor, você quer descobrir o seno de 270. Certo. 270 seno de 270 é igual ao seno de 30, tá certo isso? Seno de 270 igual a seno de 30? Não, tá errado. Não? Não, tá errado. Eu sei do que tu tá falando. Tu tá falando daquelas repetições que acontecem quando tu tem determinados ângulos, né? Sim. Isso aí é muito claro de ver quando a gente tem esses pis que tu tá falando. Eu vou até te mandar uma tabela que eu dei ela pro menino da Angola hoje. Se liga, o cara é angolano. Ele tava vendo isso que tu tá falando. Eu vou até te mandar essa tabela que ele me enviou. Achei bem legal. Ó, eu vou colocar aqui pra você ver. Se liga, se liga, se liga. Tá falando dessas relações aqui, bem diretamente essa aqui, ó. Que o seno de um ângulo mais 2 κπ é igual ao seno desse ângulo. Uhum. Por que que isso acontece, né? Porque quando tu faz um 2π, tu gira 360 graus, né? Tu girou tudo Hã? de novo, que nem eu tô fazendo aqui. Então, por exemplo, digamos que tu tenha 370 graus, né? Uhum. Tu vai girar tudo, 360, e vai andar mais 10 grauzinho, né? Sim, Então, tu ter feito o 360 não importou nem um pouco. O que importou foi esses 10 grauzinhos que tu andou a mais do 360, entendeu? sim. Portanto, é por isso que tu pode dizer que, por exemplo, o seno de 10 graus é igual ao seno de 370 graus. É por isso. Tá. Por causa desse giro completo ali, inútil, né, na prática. Se Hum, tu tá pensando só no valor do seno e do cosseno, aquele giro de 360 graus ali foi inútil. E daí, dessa conclusão, tu tira um monte de outras relações, né? Por exemplo, essas aqui, olha só que interessante. Claro, tu pode trocar tudo esses pi aí por 180 graus e escrever a mesma coisa, né? Mas temos aqui, por exemplo, ó, seno de π menos alfa igual ao seno de alfa. uhum. Ou seja, o que que é π, né? Π é 180 graus. Então se liga. Digamos que tu tenha um π menos alfa, ou seja, esse cara aqui, esse azulzinho aqui mesmo, né? O seno, ele é o valor no eixo y, da projeção no eixo y. Tu tá falando dessa projeção aqui, do valor que tá batendo aqui, onde eu tô fazendo pontilhado, tá vendo? Tá vendo aqui na minha figura? Pois é, esse valor aqui é o mesmo valor do próprio seno de alfa. Veja que tem simetria, né? É o mesmo ângulo para os dois lados, né? Então essa é a questão. Para o seno, devido a essa questão que a gente está falando aqui do giro completo, 360 graus, tu tem todas essas relações aqui que na prática estão desenhadas aqui nessa bola, beleza? Então, Beleza. oi? Não, não, tô entendendo. Só tô falando beleza. Não tô escutando nada, velho. Não. Só falei beleza. Ah, tá, então tá bom. Agora ali, ó, outra massa, bem massa também, ó. Seno de π mais alfa igual a menos seno de alfa. Por que que isso acontece, ó? Porque tu tem que lembrar o que é π. Π é 180 graus. Então vamos lá. 0, 90, 180. Então 180 graus, ou seja, o π
Chegou aqui no verde. Então, se tu anda mais um alfa graus aqui, ó, π mais alfa. Beleza. Veja que o valor do seno é sempre o valor no eixo y. É a projeção aqui no eixo y. Se tu quer saber qual é o valor do seno, é sempre a projeção no eixo y. Então vai ser esse valorzinho aqui que está batendo os meus pontilhados. Esse vai ser o valor do seno. O seno é sempre a projeção no eixo y. E o cosseno no eixo x. Muito bem, tu vai usar isso muito na física também. Agora, por que que o seno de π mais alfa é igual a menos seno de alfa? Bem, porque, se tu notar bem, o menos seno de alfa, né? Por quê? Porque, ó, simetria, novamente, ó. Alfa para cá vai ser a mesma coisa que o menos alfa, ou seja, alfa para baixo, que é a mesma coisa que o π mais alfa, quando a gente está pensando no valor em y, porque dá a mesma localidade aqui no eixo y. O mesmo valor aqui na projeção, tá vendo? Que vai ser o mesmo que aqui em cima, só que negativo, porque tá para baixo. Sacou? É a mesma coisa. Então, ou seja, dá para tu pensar tudo isso na hora da prova, fazer o desenho e tal, mas é melhor tu decorar, né? Para não ficar tipo, pô, tem que lembrar do círculo toda vez. Não precisa, tu pode decorar. Mas ou tu decora ou tu lembra do círculo, né? Eu, particularmente, penso no círculo, mas porque eu sou professor. E eu já tô velho. Pra velho é difícil decorar as coisas. É louco que assim, quando eu tinha 8 anos, eu decorei o nome dos 250 pokémons. E essa desgraça eu não esqueço. Não desgravo, eu ia falar. Não desgravo essa desgraça, mas agora, coisas de ensinar que eu preciso decorar, né? Tipo, essas relações eu não consigo decorar. É uma merda, cara. E o mesmo para cosseno, entendeu? As mesmas lógicas aqui no cosseno, tá? Então, aquela hora que tu falou lá, 270, aquilo tá totalmente errado, né? Por quê? Porque 270, né? Só para eu te mostrar aqui rapidamente. Por que é 270 graus? 90, 180, 180 mais 90 dá 270. Então, 270 é aqui. Então, o seno de 270 está aqui. É um valor aqui na parte de baixo. Se esse círculo mede 1, vai ser menos 1. Quanto que seria o 360? Seria aqui. Então, nada a ver, né, velho? São dois valores de y completamente diferentes. O seno de 360 é 0. Agora, o seno de 270 é menos 1. Valores completamente diferentes, né? Beleza? Mais alguma dúvida aí? Não, nenhuma. Beleza. Então tá, cara. Nós continuamos na quinta, então, né? Tá. Show de bola, show de bola. Boa noite aí, valeu. Boa noite, falou.